Olá, irmãos! Estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula da nossa escola dominical. Estaremos hoje iniciando um novo ciclo. Terminamos o ciclo passado que tratava das seitas e hoje estaremos dando início a um novo ciclo. Esse novo ciclo será uma revista de escola dominical, revista que tem por título Por que o Evangelho é Boa Notícia? A nossa lição de hoje será a lição de número 1, que tem por título Bom demais para ser verdade, de graça de Deus para você. O nosso texto bíblico base é o texto do Salmo 136, versículos 1 a 26, o Salmo inteiro. E, tendo falado essas coisas, vamos dar início à nossa aula propriamente dita. Vamos lá. Na introdução da nossa revista, é dito que a salvação pela graça é um tema central na Bíblia. A Bíblia trata de uma série de assuntos, alguns são mais periféricos, outros são mais centrais. A salvação pela graça é um desses temas que é um tema central da Bíblia. E isso ressalta a importância do conceito de graça na Bíblia. Já que a salvação pela graça é um tema central, a graça, o conceito de graça, torna-se também um conceito central na Bíblia. O que é a graça na Bíblia? A graça é o favor imerecido, isto é, aquilo que não se merece, aquilo que eu e você recebemos, ainda que não merecêssemos receber aquela coisa. É um conceito parecido, embora não igual, um conceito parecido com o de um presente. Quando você recebe subitamente de um presente, de uma pessoa da qual você não esperava receber um presente, aquela pessoa simplesmente surge e dá a você um presente. Aquele presente a pessoa deu a você possivelmente não porque você merecia o presente, mas porque ama você, gosta de você, tem afeição por você, e essas foram as causas que levaram aquela pessoa a te dar aquele presente, não algum mérito a você. É mais ou menos isso a graça. Aquilo que nós recebemos subitamente, sem que merecêssemos receber. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus, ainda que não merecêssemos. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar de Deus como um Criador gracioso. E para dizer o que é o Deus Criador gracioso, a nossa revista trata de uma distinção entre o Deus bíblico, isto é, o Deus verdadeiro, e os deuses pagãos, que são os deuses falsos. Qual a diferença entre o Deus bíblico e os deuses pagãos? O Deus bíblico criou e concede graciosamente todas as coisas aos homens, mesmo que eles não mereçam. Vejam comigo o que diz o texto de Atos 14, 15 a 17. Diz o seguinte: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nesse texto de Atos 14, do 15 ao 17, é dito que Deus criou todas as coisas. Ele deixou as pessoas andarem nos seus caminhos, ainda que não tenham deixado essas pessoas sem testemunho dele mesmo. Qual é o testemunho dele mesmo? Concedeu chuvas, concedeu fartura, concedeu alegria no coração daquelas pessoas, concedeu graciosamente várias coisas àquelas pessoas. Deus criou todas as coisas para que nós vivêssemos no mundo que Ele criou, e não apenas criou todas as coisas que hoje conhecemos, mas também providencialmente concedeu várias coisas aos homens, como a chuva, a alegria, a fartura e tudo mais. Tudo isso é testemunho do Deus que criou todas as coisas. É um testemunho de que Deus criou todas as coisas e graciosamente deu elas a cada um de nós, ainda que não merecêssemos.
Esse é o Deus bíblico, o Deus que cria e que concede generosamente, com fartura, concede graciosamente todas as coisas aos homens, independentemente de mérito. É diferente dos deuses pagãos. Os deuses pagãos, para que fizessem alguma coisa boa aos homens, antes eles exigiam uma série de coisas dos homens. Os deuses pagãos não eram graciosos, não concediam livremente as coisas aos homens, exigiam dos homens para que, após isso, fossem favoráveis aos homens. Deus, o Deus bíblico, ele não exige nada para que antes seja gracioso. Ele é gracioso por si mesmo. Ele concede as coisas aos homens independente dos homens. Os deuses pagãos não. Eles primeiro exigiam dos homens para que então fossem graciosos com os homens. Essa é a diferença entre o Deus bíblico e os deuses pagãos. O Deus bíblico é realmente gracioso com os homens. No ponto 2, nós iniciamos outro tema relacionado à graça, que é a aliança da graça. Na Bíblia, nós temos duas alianças. Uma é a aliança das obras, a outra é a aliança da graça. A nossa revista está tratando dessa segunda aliança, a aliança da graça. Mas o que seriam essas duas alianças bíblicas? Vamos lá. Primeiro, a aliança das obras. A aliança das obras foi a aliança firmada por Deus com Adão, no início, quando ele criou todas as coisas. E o que vem a ser a aliança das obras? Quando Deus criou Adão, ele disse a Adão o seguinte: você pode fazer essas coisas, mas outras coisas você não pode fazer. Você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, no dia em que você comer dessa árvore, você morrerá. Deus tinha um pacto com Adão. Se Adão vivesse de acordo com as coisas que Deus ordenou, Adão viveria pelas suas próprias obras. Adão viveria pela própria lei. Ele, pela lei, por seu mérito pessoal, iria adquirir vida para ele mesmo e para a sua descendência. Contudo, se Adão desobedecesse, ele, em vez de conquistar vida para si e para a sua descendência, ele conquistaria morte para si e morte para a sua descendência. Ele morreria e morreriam também seus descendentes. Ele ficaria em pecado e em pecado nasceriam os seus descendentes. Essa era a aliança que Deus tinha com Adão. Se ele fizesse o que Deus ordenou, ele viveria, ele e seus descendentes. Se ele desobedecesse, ele morreria, ele e seus descendentes. Essa é a aliança das obras firmada por Deus com Adão. A aliança da graça é distinta dessa. Ela foi firmada também com Adão, mas foi firmada com Adão depois da queda, depois que Adão pecou. Depois de Adão ter pecado, ele não tinha mais como se salvar. Ele não tinha mais como ser justificado diante de Deus. Ele já estava culpado, ele já havia desobedecido. Ele não tinha mais como ser redimido de seus pecados. Então Deus firma uma aliança com ele graciosamente. Que aliança era essa? Deus prometeu que do descendente da mulher, que nasceria da descendência da mulher, um que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa bíblica de que Cristo iria nascer futuramente para salvar o seu povo. Da descendência da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Primeira promessa bíblica do Evangelho. Primeira promessa bíblica da vinda de Cristo. Essa é a aliança da graça. E, uma vez firmada a aliança da graça, pôde haver novamente salvação entre os homens, a partir dessa aliança firmada por Deus. É importante nós ressaltarmos o seguinte: em ambos os testamentos bíblicos, tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento, a salvação é pela graça. Não existe salvação alguma que não seja pela graça. Não existe salvação alguma que não seja através de Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida. Não há outro caminho, não há outra vida, não há outra verdade. Desde o pecado de Adão, só pode haver salvação pela graça. A única forma de haver salvação pela lei ou de haver salvação pelas obras era antes do pecado.
Se Adão tivesse obedecido perfeitamente a Deus, teria alcançado, pelas suas próprias obras, a vida. Mas ele não alcançou. E desde que ele não alcançou, e todos nós nascemos em pecado, não há como ser salvo pela lei. Nem nós, nem o povo do Antigo Testamento. Qualquer pessoa que foi salva tão somente pela graça. E logo no início desse tratado, da Aliança da Graça, a nossa revista vai ressaltar Abraão. Abraão foi chamado graciosamente. Ele não foi chamado por Deus por causa das suas obras, por causa do seu mérito, porque era alguém bom. Ele era um pagão. Antes de Deus chamar Abraão, ele era pagão. Pagão como os demais pagãos que existiam na sua época. Não havia nada de bom nele. Ele foi chamado graciosamente por Deus e Deus o tornou um amigo seu, ainda que ele não merecesse nada disso. Ele era um pagão, fazia mais obras. Ele não era uma pessoa boa. Deus chamou ele exclusivamente por causa da sua graça. Deus tornou ele um amigo seu exclusivamente pela sua graça. E ali Deus firmou uma aliança com Abraão, dizendo que a partir dele haveria um inumerável povo, descendência sua, que seria povo de Deus. A marca desse povo inicialmente foi a circuncisão. Circuncisão era, para aquela época, o que hoje é o batismo. A marca de que aquela pessoa faz parte do povo de Deus. A circuncisão ali era um sacramento. Deus firmou uma aliança com Abraão, mas não apenas com ele e com a descendência dele, que seria povo de Deus. Deus firmou uma aliança com um povo inteiro, e aquele povo inteiro tinha uma marca de que aquela pessoa fazia parte daquele povo. E essa marca era a circuncisão. E Deus continua tratando desse povo ao longo da história. Em um outro determinado momento, Deus firma aliança com Moisés. E ali com Moisés, Deus concede a sua lei. E a lei, como trata a nossa revista, também é ato da graça de Deus. A lei é uma graça de Deus. Por que uma graça de Deus? Porque Deus não tinha obrigação alguma de conceder a sua lei para nós. Nós temos a obrigação de obedecer aos preceitos de Deus, à lei de Deus. Mas Deus não tinha a obrigação de dar a sua lei para nós. Por que não? Porque quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados por Deus com a sua lei gravada dentro dos nossos corações. Deus nos criou de forma perfeita, nós éramos bons, éramos justos, tínhamos a capacidade de obedecer a lei e conhecíamos a lei dentro dos nossos corações porque fomos criados assim. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus era um ser perfeito, um ser moral, um ser reto, nós éramos também morais, retos, justos, bons. Éramos todas essas coisas. Hoje não somos mais por causa do pecado que nós cometemos, do pecado que Adão cometeu. Esse pecado é que distorce nosso sentido moral dentro de nós. Hoje em dia nós temos as nossas dúvidas, não sabemos o que é exatamente certo, o que é bom, o que é justo, a gente diverge uns dos outros e tudo isso é fruto do nosso pecado. Mas Deus, em sua graça, nos concede a sua lei para que nós possamos olhar para ela e sabermos o que é reto. Para não termos de buscar dentro dos nossos corações que estão corrompidos, saber o que é certo. Deus concede graciosamente a sua lei para que o seu povo possa consultar a lei e agir de forma reta, agir de forma justa perante seus olhos. Tínhamos a lei escrita em nossos corações, hoje não temos mais, mas Deus, pela sua graça, nos concedeu a lei escrita. Algumas pessoas, às vezes, tratam da lei e da graça como opostos. Existe um sentido em que eles são opostos. Antes era possível ser salvo pela lei, Adão, no pacto das obras. Hoje não é possível ser salvo pela lei, porque todos nós pecamos. Só há salvação pela graça. Nesse sentido, eles são opostos. Não é possível ser salvo pela lei, só é possível ser salvo pela graça. Se você tenta ser salvo pela lei, você não conseguirá. Mas se você tenta ser salvo pela lei, você está desprezando a salvação pela graça, que é a única possível. Nesse sentido, devemos rejeitar a ideia de ser salvos pela lei, porque isso não é possível.
Mas existe um sentido em que lei e graça não são opostos, mas complementos. Por quê? Porque uma vez que fomos salvos pela graça, nós devemos obedecer aquilo que Deus ordena. Isso é um complemento na vida cristã. Deus nos salva e então passamos a andar como Deus nos ordena. É assim com cada pessoa. Abraão, quando foi salvo, deixou de ser o pagão que era antes. Ele foi salvo graciosamente e então passou a obedecer a Deus. Ainda que não obedecesse a Deus perfeitamente, ainda que tivesse pecado em sua vida. Assim deve ser com cada um de nós. São complementos. Somos salvos pela graça e uma vez que fomos salvos, passamos a obedecer a Deus. Ainda no ponto 2, a nossa revista menciona algo interessante. Mesmo os sofrimentos são graciosos. A revista menciona, dentre outras coisas, derrotas militares. Mesmo derrotas militares são atos graciosos da parte de Deus. Como assim? A gente pode se lembrar do que se passou na época do livro de Juízes. Na época, às vezes o povo de Deus ganhava a batalha e às vezes perdia. E quando perdia, não raro o povo de Deus buscava novamente a Deus para que Deus os livrasse. E vejam como a derrota militar aqui fez bem ao povo. Foi graças à derrota militar que o povo de Deus voltou a buscar a Deus. O povo de Deus havia abandonado a Deus, havia se dado a deuses pagãos, estavam cometendo idolatria, estavam cometendo perversidade, mas uma vez que eles foram derrotados, eles abandonaram todas aquelas coisas e se voltaram para o Deus verdadeiro. Então a derrota militar ali teve um papel bom para o povo, fez com que o povo voltasse a buscar a Deus. Então mesmo coisas que nos parecem ruins à primeira vista, fazem bem a nós. Mesmo aquelas coisas que nos parecem males, que parecem coisas ruins, que não trazem nenhum bem, mesmo essas coisas nos trazem bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas nos cooperam para o nosso próprio bem. Então, mesmo derrotas, mesmo sofrimentos, são atos graciosos da parte de Deus. O nosso ponto 3 da revista é a graça em Cristo. A graça em Cristo é a manifestação máxima da graça divina. Por quê? Cristo estava nos céus, glorioso, onde não havia nenhum tipo de mal. Ele abandonou aquele céu glorioso para estar na terra, aqui conosco, no meio do pecado, no meio do sofrimento. Ele veio à terra largando o céu glorioso. Ele veio para cumprir a lei, fazer tudo aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Ele veio como segundo Adão. Ele veio fazer de forma certa aquilo que Adão fez de forma errada. Adão pecou. Adão não seguiu retamente a Deus. Cristo veio para fazer aquilo que Adão não fez. Veio para não pecar, veio para seguir retamente aos preceitos de Deus. E foi isso que Cristo fez. Ele fez isso em meio a uma condição ruim de vida. Ele não nasceu em meio aos reis, não nasceu em meio aos palácios, nasceu em meio a uma condição ruim de vida, nasceu em meio à perseguição, nasceu em meio a pessoas más, pessoas que eram obstinadas, pessoas que procuraram matá-lo, pessoas que traíram a ele, nasceu em meio a pessoas más, a uma geração perversa. Ele foi até a cruz, e lá na cruz ele padeceu tudo aquilo que todo o povo de Deus merecia padecer em razão dos seus pecados. Tudo aquilo que eu merecia padecer, ele padeceu em meu lugar. Tudo aquilo que você merecia padecer, ele padeceu em seu lugar. Todo o inferno que estava destinado para nós, em razão do nosso pecado, ele sofreu de uma vez por todas para que não houvesse mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. De modo que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, todos eles estão perdoados. Essa é a manifestação máxima da graça de Deus. Tudo quanto nos cerca é graça de Deus. A criação do mundo, a providência que nos fornece momentos de alegria, momentos de fartura, que nos fornece todas as coisas que nos cercam, a lei que hoje nós temos para sabermos o que é certo e errado, e Cristo ter morrido pelos nossos pecados, os sofrimentos dessa vida, todas as coisas são graça da parte de Deus para nós. Irmãos,
que nós possamos saber olhar as coisas que nos cercam e interpretar corretamente as coisas que nos cercam. E saber que todas elas, ainda que nos pareçam ruins, todas elas são graça de Deus para as nossas vidas. Amém. Vamos estar orando a Deus para encerrarmos a nossa lição de hoje. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Deus, por mais esse momento que o Senhor nos concede para aprendermos um pouco mais de Ti, um pouco mais da Sua palavra. Que essa lição, Deus, possa ficar gravada dentro dos nossos corações, que saibamos olhar as coisas que nos cercam e interpretarmos de forma correta, que saibamos que tudo quanto está à nossa volta é graça Sua para conosco, que Deus não venhamos a murmurar, que não venhamos a nos queixar, mas que venhamos a ver as coisas de forma correta, graça da Sua parte para conosco. Que assim possa ser conosco, Deus, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.